Boa tarde, ouvintes da UESB-FM. Aqui quem fala é Thalita Viana, apresentadora do Econopapo de hoje, que é uma parceria do professor Darcy Rodrigues Alves, de Leone Gomes Silva e do Programa de Educação Tutorial em Economia, o PET, Economia da UESB. E hoje o nosso papo é sobre o preço da cesta básica aqui em Vitória da Conquista. Bom, e hoje eu tenho alguns recadinhos para você que está aí nos ouvindo do outro lado. Bom, eu queria informar que vocês podem estar reescutando os programas ou escutando algum programa que você tenha perdido no nosso canal no YouTube. Você pode acessar lá no YouTube, procurar por Econopapo, tem o nosso canal lá com todos os programas que foram gravados e que foram lá. Então, se você perdeu algum Econopapo, você pode estar indo lá no nosso canal no YouTube para poder estar escutando. Gostaria também de convidar vocês, ouvintes, para participarem da 20ª Semana de Economia da UESB. As inscrições estão abertas. A Semana de Economia da UESB acontece esse ano nos dias 25 a 29 de outubro e o nosso tema é Economia, Política e Sociedade, desafios de um cenário pandêmico. Nós vamos ter várias mesas interessantes de discussão com várias temáticas, inclusive não só na área de economia, mas mesa com historiadores, com biólogos, com psicólogos, então vai ser bem interessante. Você pode estar fazendo sua inscrição no www.even3, com o numeral 3.com.br/xx Semana de Economia. Então, repetindo o site aí para vocês, www.even3.com.br/xx Semana de Economia. Então, vocês podem estar se inscrevendo como ouvintes. Esse convite vai para você que escuta o Econopapo, tem interesse nos assuntos sobre economia e para você também que é aluno do curso, não esqueça de realizar a sua inscrição. O programa de hoje tem a direção de Gildásio Santana Júnior, edição e mixagem de Felipe Rocha, a apresentação é novamente comigo, o roteiro é de Felipe Rocha. E para conversar com a gente hoje sobre o preço da cesta básica em Vitória da Conquista, a gente tem dois convidados. O professor Carlos Moisés, que é membro da equipe do programa Indicadores Econômicos do curso de Economia aqui da UESB, e a gente também tem um aluno convidado hoje do nosso curso, que é o José Vitor Silva, que também vai estar participando dessa discussão com a gente hoje. Então, vamos nessa. Bom, eu queria iniciar as perguntas para o pessoal, falando um pouco sobre essa contribuição, né, do cálculo do valor da cesta básica. Como a gente já falou anteriormente, tivemos outros programas falando sobre a cesta básica, é um cálculo fundamental, tá? A nível de informação para os próprios consumidores também, que são atores aí dentro desse processo e que precisam saber como funciona essa dinâmica. Então, esses indicadores geralmente são apresentados nas capitais brasileiras. Então, o nosso programa Indicadores Econômicos aqui da UESB traz o funcionamento desse processo para a realidade de Vitória da Conquista. Então, eu queria começar perguntando para José Vitor se a UESB ela contribui, como que ela contribui, na verdade, para o cálculo do valor da cesta básica aqui em Conquista. Olá, Thalita, professor Moisés. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, a UESB tem uma participação muito importante no cálculo do valor da cesta básica, uma vez que a universidade sempre está fortalecendo os projetos de extensão. E nós somos um projeto de extensão que é responsável por calcular, né, o valor da cesta básica em Vitória da Conquista, com base na metodologia do DIESE. Certo. Eu queria, então, que você esclarecesse um pouco para quem está nos ouvindo o que é a cesta básica e também quais são os produtos que a compõem. Então, Thalita, a cesta básica seria a ração essencial, a quantidade de alimentos básicos necessários para uma pessoa conseguir satisfazer sua necessidade nutricional. Então, assim, é o mínimo que uma pessoa precisa para conseguir sobreviver. E os produtos que compõem a cesta básica é o açúcar, o arroz, a banana prata, o café moído, a carne, a a farinha de mandioca, o feijão, o leite, a manteiga, o óleo de soja, o pão, que é o pão francês, e o tomate.
São, no total, 12 produtos que compõem a cesta básica. Então, Thalita, complementando essa questão aí que o Zé Vitor colocou do que é a cesta básica e dos itens que a compõem, só chamando a atenção de que desde 1938, com a divulgação do Decreto-Lei 399, é que se tem essa preocupação sobre quais os itens e as quantidades destes itens para garantir o sustento de um trabalhador. Então, essa preocupação com a alimentação vem desde 1938. Acontece que, em 1988, com a promulgação da Constituição, o conceito de salário mínimo modifica. Não é mais somente para garantir o sustento de um trabalhador, mas também garantir sustento de um trabalhador com as suas necessidades básicas de alimentação, vestuário, transporte, saúde, previdência e lazer, mas também da sua família. E para efeito de cálculo do salário mínimo, a família é considerada um casal e duas crianças. Nesse caso, se nós estivermos preocupados com o custo de alimentação familiar, a gente tem que levar em consideração que essas duas crianças constituem mais um adulto. Então, o cálculo de alimentação para uma família deveria levar em consideração 3 cestas básicas. E no contexto aqui de Vitória da Conquista, qual o valor do custo da cesta básica do mês de setembro? E assim, qual é que é a parcela da renda familiar que ficou comprometida, que fica comprometida com a cesta básica? Então, Thalita, o valor do custo da cesta básica no mês de setembro representou R$ 443,05, o que representa uma participação de 43,78% em relação ao salário mínimo. Houve uma redução de 1,27% no custo da cesta básica nesse mês de setembro, se comparado com o período de agosto, porém, a participação, né, da cesta básica, do custo da cesta básica em relação ao salário mínimo, continua ainda bem elevada, considerando que o trabalhador ainda tem que lidar com as outras despesas do seu orçamento. Então, Thalita, também deve-se perceber o seguinte: o percentual de participação dos custos da cesta básica em relação ao salário mínimo ainda continua no patamar muito alto, de 43%, quase 44%, embora tenha se registrado aqui uma redução do valor da cesta básica em relação ao mês de agosto, de quase 1,3%. Mas mas o decreto lá de 38 que eu mencionei, ele imaginava que a gente fosse gastar até 35%, próximo de 36% da renda do salário mínimo com alimentação. E a gente aqui em Vitória da Conquista está gastando quase 44%. Então, embora tenha se ocorrido uma pequena variação para baixo do valor da cesta básica, né, o trabalhador ainda gasta uma parcela significativa do salário com alimentação, mais de 43%, quase 44% do salário mínimo gasto em alimentação. É uma parcela bastante significativa. E com grande parte da renda comprometida, então, com a alimentação, como é que ficam as outras despesas do trabalhador? Thalita, no nosso caso, aqui do município, a gente verificou que houve uma pequena redução no valor da cesta básica, né? Então, as famílias ou optam por fazer a realocação dos recursos consumindo mais de um bem ou de outro, ou, se não optarem por isso, nos itens em que houve maior variação de preço dentro da cesta básica, realocar o consumo até mesmo dentro da cesta básica, deixando de consumir uma quantidade ou uma marca de algum produto que tem o costume para consumir um outro produto com uma outra marca, uma outra quantidade. Mas no nosso caso aqui em particular, mesmo que a redução tenha ocorrido uma redução, mesmo que ela tenha sido uma redução singela, houve uma possibilidade agora de realocação de consumo até dentro da cesta básica. Mas eu queria perguntar ao professor também a respeito do valor do salário mínimo, né?
qual seria a estimativa desse valor do salário mínimo para poder manter esse consumo básico aí da cesta básica? Thalita, o salário mínimo determinado pela Constituição de 88 estabelece que ele deve atender não somente às necessidades básicas do trabalhador, mas também de sua família. E para efeito de cálculo, essa família ela é composta por um casal e duas crianças. Também determina o decreto de 1938 que aproximadamente 35,71% do salário mínimo deveria ser destinado aos gastos com alimentação, sem prejuízo dos outros gastos, né? Alimentação, transporte, previdência, saúde, lazer. Então, para efeito de cálculo, o que a gente estima é que o salário mínimo deveria atender a pelo menos 3 cestas básicas. Duas cestas básicas para o casal e uma cesta básica para atender às necessidades das duas crianças. Nesse caso, o valor necessário do salário mínimo em Vitória da Conquista, neste mês de setembro de 2021, deveria ser de R$ 3.722,09. Ou seja, quase 3 vezes o valor do salário mínimo atual, que é de R$ 1.150. No caso, muitas pessoas devem se perguntar se esse valor do salário mínimo não é muito alto para ser pago, porque tá muito acima do atual valor, né? Do valor vigente. Sem dúvida nenhuma, Thalita. É um valor alto, mas é um valor que a gente precisa considerar que é aquele que a lei determina para garantir as necessidades mínimas de sobrevivência do trabalhador e de sua família. Então, nesse sentido, o que a gente precisa considerar é que pode ser um valor alto para quem paga, especialmente para o pequeno comerciante, para o pequeno empresário. Mas não é um valor alto para se garantir a sobrevivência da família, do trabalhador e de sua família. Então, a gente precisa colocar isso nessa perspectiva. Nós temos um salário mínimo alto para quem paga, podemos ter um salário mínimo alto para quem paga, especialmente para o pequeno empresário, que não consegue aí manter vários empregados pagando este valor do salário mínimo, mas é o mínimo necessário para se garantir as necessidades básicas da família. Pessoal, a gente vai para um intervalo rápido e voltamos já com o Econopapo. Estamos de volta com o Econopapo. Bom, eu queria então que vocês falassem um pouco a respeito das diferenças na cesta básica aqui de Vitória da Conquista e em outras cidades, porque a gente sabe que nunca é a mesma coisa, né? Então eu queria saber um pouco a respeito dessas diferenças. Thalita, a cesta básica determinada novamente pelo decreto, a cesta básica determinada pelo decreto 399 de 1938, ela leva em consideração essas diferenças regionais. Então, o Brasil, por ser um país do tamanho que ele tem essas diferenças regionais na cesta básica. E esse decreto permite essas adequações. No nosso caso, por exemplo, nós colocamos como fruta a banana prata, né? Mas em outras regiões se coloca a laranja, por exemplo, como fruta. Mas, de qualquer maneira, se estabeleceu uma cesta básica média nacional. Então, não existem grandes diferenças no valor da cesta básica entre Vitória da Conquista. Não existem grandes diferenças entre os itens que compõem a cesta básica em Vitória da Conquista e essa cesta básica nacional. Nós não temos grandes diferenças nos itens que compõem a cesta básica, seja aqui de Vitória da Conquista, seja a cesta básica nacional. Por isso, até a gente consegue comparar o valor da cesta básica de Vitória da Conquista com outras cidades. Bom, o custo da cesta básica aqui em Vitória da Conquista registrou redução, mas o que a gente percebe, na verdade, foi aumento no nível geral de preços, que no caso é a inflação medida pelo IPCA.
que no Brasil, em setembro, aumentou, registrou o número de 1,16% agora no mês de setembro. Como é que se explica isso? Então, Thalita, esta é uma percepção geral mesmo. Os preços, de forma geral, estão aumentando. Mesmo que a gente tenha registrado uma pequena variação no valor da cesta básica aqui em Vitória da Conquista, de maneira geral, o que se percebe é uma elevação do nível dos preços. E isso ocorre porque insumos ou aquilo que se é utilizado na produção de todos os bens também tem aumentado. O valor também tem aumentado. Por exemplo, a energia elétrica. Nós estamos pagando uma tarifa extra sobre a conta de energia elétrica há vários meses. E a energia elétrica é, como se diz em economia, um insumo básico na produção de todos os bens, especialmente os bens agrícolas que estão aí na cesta básica. Arroz, feijão, desde a produção até a embalagem é utilizado energia elétrica. Da mesma maneira que combustível, que a gente tem enfrentado aumentos constantes, aumentos contínuos no valor dos combustíveis, né? Também é um insumo utilizado na produção de todos os itens que estão na cesta básica e de todos os outros itens que não estão na cesta básica, mas que são consumidos no transporte, na produção, na comercialização destes produtos. E por fim, também, por fim não, e também nós estamos passando por um problema climático que não se tinha registro há muito tempo. Essa escassez de chuva, ou a estiagem, ou a geada, são problemas climáticos que estão acontecendo e envolvem diretamente a produção agrícola. Além de nós termos uma taxa de câmbio que não favorece a importação de produtos. E grande parte dos insumos agrícolas são importados. Portanto, se paga mais para importar esses produtos e encarece a produção interna. Nós temos esses problemas. E, por fim, nós temos uma ampliação da demanda, porque, que bom, grande parte da população está vacinada contra o Covid-19, podendo ampliar a sua circulação, e todas as vezes em que uma população circula, amplia a circulação da população, os gastos dessa população também aumentam, porque a demanda dela também aumenta. Então, são vários fatores para nós explicarmos esse fenômeno complexo, esse fenômeno difícil de explicar, que é a inflação. Também complementando, esse custo da cesta básica apurado é tão somente para atender essas necessidades nutricionais, esses 12 produtos. E também tem o custo acumulado durante esse período. Então, se a gente for apurar o custo acumulado até então, em relação ao mesmo período do ano anterior, ocorreu um aumento. Porém, se a gente for apurar esse mês de setembro em específico, ocorreu uma redução. Então, por isso que muitas vezes, né, além disso, essa diminuição não foi assim considerável em relação a outros preços, né, que tiveram aumentos. Então, muitas vezes, essa diminuição do custo da cesta básica é apenas aparente para o consumidor. O consumidor acaba não sentindo isso no bolso assim, de forma considerável. Bom, acredito que o nosso papo de hoje tenha esclarecido muito bem para o pessoal de casa a importância do cálculo do valor da cesta básica, né? É um levantamento mensal que o programa Indicadores Econômicos, por exemplo, realiza aqui na cidade, que permite acompanhar, então, como é que evolui o poder aquisitivo do salário dos trabalhadores nessa comparação aí com o preço da alimentação básica, como o José Vitor bem falou, que é determinada por lei, né, com o salário mínimo que tá vigente no período. Então, é um cálculo fundamental. Bom, eu gostaria, então, de agradecer a presença tanto de José Vitor como do professor Carlos Moisés no Econopapo. Professor Carlos Moisés sempre trazendo contribuições, inclusive, muito importantes aqui novamente no nosso programa. Gostaria de agradecer a vocês dois e pedir que vocês fizessem suas considerações finais para a gente. Thalita, muito obrigado por estar aqui mais uma vez.
prestando essa pequena colaboração à Vitória da Conquista através da UESB. Quero agradecer a sua condução do programa, que é sempre feita de forma a nos deixar à vontade aqui para trazer essas informações para a população. Muito obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Só lembrando que esse programa, Indicadores Econômicos, ele tem, além dessa relevância de prestar essas informações sobre a cesta básica, por exemplo, ele tem uma importância muito grande do ponto de vista da formação do estudante mesmo. Então, estamos lá disponíveis, abertos a outras participações dos estudantes do curso de economia ou de outros cursos da universidade que estiverem interessados em ampliar a sua discussão e os seus conhecimentos sobre esses custos que interferem no nosso dia a dia, né? É uma tarefa bastante interessante e eu acho que ela tem um retorno muito importante. Só reforçando também que não deixem de participar da Semana de Economia. Ela vai ser transmitida por via remota e trará informações muito importantes e complementares a todos os nossos estudos, especialmente a essa discussão aqui, que nós vamos estar discutindo as transformações na sociedade pós-pandemia. Então, é isso. Muito obrigado, Thalita. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima. Então, eu também quero agradecer, né, pelo convite, também agradecer as pessoas que ficaram até aqui nos ouvindo, o professor Moisés e você também, Thalita. Então, só quero realçar que o programa Indicadores Econômicos, né, é muito importante para a formação mesmo do estudante. Como o Moisés falou, é um grande laboratório que proporciona discussões, né, e ampliações do horizonte, tanto da realidade nacional, como também, principalmente, da realidade regional de Vitória da Conquista. Então, proporciona aos estudantes digamos assim, uma ampliação da formação e também um projeto, né, como Moisés realçou, é importante para o crescimento do estudante, para além do espaço da sala de aula. Então, eu reforço o convite que o Moisés fez, né, para os estudantes também de outros cursos, ou mesmo do curso de economia, estarem buscando se inserir nesses ambientes externos à sala de aula, que fazem parte da universidade, né, e também convidar vocês para acompanharem sempre no site de indicadores econômicos, os resultados desses índices que a gente calcula, o custo da cesta básica, e também outros meios, né? A gente está pensando, desenvolvendo estratégias para divulgação também no Instagram e em outras redes sociais, né? Fica aí o convite. Acredito que é muito interessante para o cidadão mesmo, né, ter essa percepção, essa dimensão do custo, né, da cesta básica para, inclusive, definir suas próprias prioridades, né, de alocação de recursos. Então, muito obrigado e agradeço a todos. Bom, fica aqui meu agradecimento, então, pela colaboração do nosso colega aí do curso de Economia, José Vitor, e mais uma vez agradecer também pela cooperação do professor Carlos Moisés, mais uma vez aqui no Econopapo. Como o professor lembrou, não se esqueçam de se inscrever na Semana de Economia da UESB através do www.event3.com.br/xx Semana de Economia. O evento vai ser realizado de forma remota, tá? Então, fica o convite para vocês participarem. Se você perdeu algum programa do Econopapo, vai lá no nosso canal do YouTube para você poder ouvir. Então, a gente encerra o nosso papo por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.